Olá, hoje vamos falar sobre o homem da atualidade. Será que este homem sobrevive à avalanche de tecnologia e tantas funções que a mulher consegue driblar facilmente? Eu recebo nos estúdios do programa Análise Direta a psicanalista da Escola de Psicanálise de São Paulo, Débora Damasceno. Seja muito bem-vinda, Débora. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Débora, o tema de hoje pode ser até um pouco mais surpreendente para as pessoas. Vamos sair em defesa um pouco, né, dos homens que estão sendo massacrados aí por toda a mídia, por toda uma sociedade, por muitas mulheres. Então, para começar, eu gostaria de saber, você atende muitos pacientes homens? Sim, na minha clínica, a maior parte dos pacientes que eu atendo são homens. A gente nunca consegue explicar isso, por que isso acontece, mas o fato é que eu tenho uma grande procura masculina. E quais são as principais reclamações deles? O que eles buscam? Olha, os homens estão sempre tentando agradar. E a grande angústia deles é descobrir como. Tá. Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na paternidade. É a busca deles. O que é que eu faço para as pessoas em torno de mim ficarem satisfeitas? Esse é o ponto de partida das conversas. É a grande questão das conversas. Olha, que bacana isso. A gente vê, né, muitos homens tentando realmente agradar as mulheres e nós somos difíceis, né? Qual que é a visão que eles têm de nós, mulheres? Você que ouve ali os anseios deles. Eu gosto sempre de dizer uma coisa, que quando o homem está num relacionamento tradicional, você pode alegar que ele está mentindo, mas para mim ele paga. Então, muito dificilmente ele vai mentir para mim. Eu não sei, os homens... Eu acho que esse discurso de que mulher é complicada é mais das mulheres do que dos homens. Na maior parte das vezes, como eles são... A gente atribui muita responsabilidade a eles desde sempre, eles não acham as mulheres complicadas, eles se acham incompetentes. Entendi. Então, não são elas que são difíceis, sou eu que não sei o que fazer para satisfazê-lo. Mas será que isso daí vem da cobrança da mulher? Da mulher, da educação de maneira geral. Então, a mulher, sim, a mulher mãe, a mulher tia, depois a mulher namorada, depois a mulher filha, essas mulheres em torno dele. E o referencial dos outros homens também, porque como os homens são, assim, competitivos, quando ele vai para outro homem fazer uma queixa ou alguma questão, ele não vai ouvir, você foi bem, é que ela é que é difícil. Ele vai ouvir, cara, você é um besta. Eu lá em casa faço assim, funciona super bem. Entendi. Então ele não tem Não tem essa cumplicidade que às vezes as mulheres têm, Não né? tem. Nesse ponto não tem. Eles são cúmplices em muitos aspectos, mas nesse ponto de relacionamento, com certeza eles não são. Eles não conseguem aprofundar nessa amizade entre homens. O homem tem alguma dificuldade de falar da própria subjetividade. Então, entre os homens, no consultório eu vejo que isso é um pouquinho mais fácil, porque são mulheres, eles conseguem ter uma abertura maior, mas como vocabulário, comparando com as mulheres, eles têm um vocabulário mais resumido sobre as próprias sensações, sobre a própria subjetividade, com certeza. E quando eles chegam ali para você, eles demoram muito para se abrir, assim, para começar essa relação de confiança? Não mais do que as mulheres. Olha que legal. Não mais do que as mulheres. De maneira geral, quando o homem vai procurar, ele já está decidido que ele precisa de alguma coisa. E o homem, ele tem um quê meio objetivo no processo. Então, eu tenho esta questão, eu quero resolver isso, então eu vou falar sobre isso. Tá. Mas aí é você que tem que encaminhar, se você percebe ali que tem algo mais profundo, ou isso porque sempre. ele chega com um ponto, mas às vezes você tem vários pontos, né, para trabalhar. Sempre. Isso é do trabalho analítico. De maneira geral, quando você vai procurar um psicanalista, você pensa que precisa resolver esta questão. É o processo e a experiência do profissional que vai te dizendo que tem mais além do que você está vendo. E você sentiu uma mudança entre os homens, assim, que você atendia no passado, num passado não tão longe, e do jeito que está hoje, com a sociedade, do jeito que a sociedade tem lidado com o homem, do jeito que as mulheres têm lidado com os homens, porque a gente está vivendo um discurso social, né, com uma agressão muito forte em relação aos homens. Então, tem a questão do assédio, tem a questão de... E eu vejo muitos homens perdidos,
nesse meio. Até para chegar e conversar com uma mulher, eles já têm medo de parecer algo abusivo. Então, como é que eles estão vivenciando isso mesmo? Estão, eu vejo isso tanto no consultório quanto na vida pessoal. Os homens estão cada vez mais sem iniciativas, porque eles têm medo de que qualquer iniciativa seja interpretada como um ato de agressividade, de assédio ou qualquer alguma coisa brincadeirinha às vezes. E é muito arriscado. Hoje em dia não dá para eles saberem como se movimentar, não dá para saber como a mulher vai interpretar um gesto. Agora mesmo estava conversando com um amigo que convidou uma moça para sair e, naturalmente, pagou a conta no final. E a moça ficou extremamente agredida, segundo ele, porque ela entendeu que o fato dele pagar a conta significava que ela teria que pagar com alguma permissividade depois do encontro. E na cabeça dele, ele só estava sendo gentil. Não era um contrato, eu pago isso, você tem que fazer alguma coisa. Mas me parece, e a moça foi relativamente gentil, porque ela só disse que não queria. Tem algumas mulheres que fazem escândalo. Nossa. Então, os homens ficam realmente sem saber como agir. E essa questão, então, daí do machismo? Porque tem muito isso, né? Eu vejo os homens também falando, poxa, mas se eu abro a porta, eu sou machista. Se eu pago a conta, eu sou machista. Não posso deixar... Às vezes uma gentileza, uma educação que você teve ali com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, você reproduz e a mulher se coloca muito nesse lugar dessa questão do empoderamento feminino. Eu não preciso de você para abrir a porta, para pagar a conta, para isso, para aquilo. Como resolver esse impasse? Depois as mulheres devem reclamar, ele não foi tão gentil, os homens estão diferentes. As mulheres, elas, dependendo das faixas etárias, elas têm queixas bem diferentes sobre a estrutura do masculino. O que a gente precisa notar no primeiro momento é que precisa conversar. Não tem como eu saber o que você espera de mim sem que a gente tenha, de alguma forma, estabelecido isso. O que eu vejo acontecendo atualmente é que as regras referenciais não servem mais. Então, aquilo que minha avó esperava de um homem não é o que minha mãe esperava e não é o que eu espero. O que me incomoda no discurso social atual é que a gente está cobrando sem conversar. É como se você estivesse pedindo para uma criança, um ser em formação, que ele cumprisse regras que você não ensinou. Tá. E é isso mais ou menos que a gente chama de histeria. Você começa a gritar com os homens sem ter dito para eles, olha, é isso que eu espero de vocês agora. Até porque nós não sabemos muito claramente o que nós esperamos dele. E aí ficamos fazendo o que geralmente a gente faz quando a gente não sabe das coisas, a gente briga com o outro, por ele não adivinhar nossos pensamentos, e assim vamos vivendo. Acredito que é natural desse momento de transição social. Espero que no momento seguinte a gente volte a viver um pouquinho mais harmoniosamente, porque os dois perdem com isso. Com certeza. Esse homem vilanizado, né? Você acha que ele foi pego de surpresa? É bem dúbia a minha pergunta, assim, se ele foi pego de surpresa com tantos casos de assédio, com tantas acusações, pelo que passa por você ali, pela sua experiência, sua vivência, os homens acharam realmente em algum momento que eles só estavam brincando com aquela mulher, que eles só estavam sendo eu não estou falando do abuso realmente de fato, mas eu digo dessa questão do assédio. Eles foram pegos de surpresa? No consultório eu tenho muito pouco registro de homem que já tenha sido acusado de assédio. No comum, no consultório, são aqueles que ficam em suspensão de juízo porque não sabem o que fazer pelo medo dessa acusação de assédio. Eu, pessoalmente, acho que precisa ter uma reflexão a respeito disso, porque eu tenho visto o seguinte: quando a gente aumenta a acusação em relação ao homem, a gente perde a proteção masculina, que era meio que um contrato social. Eu tenho um registro pessoal de pegar transporte público para ir para a faculdade. Sempre existiu homens mal educados, homens folgados, mas para um desses existia pelo menos 5
que se você reclamasse, apareciam para te defender. Esses caras eram jogados para fora do ônibus, do trem. Não tinha... As meninas, elas não se sentiam desamparadas. Então, sim, existe um mal educado sem noção, mas você também tem uma série de outros ali em torno de você para te proteger. Hoje em dia, no discurso das meninas, eu vejo que elas são assim assediadas, às vezes tocadas, e os outros homens olham e não fazem nada. Isso eu estou achando bastante absurdo. Essa é a minha grande questão. Bem, por que não faz tanto tempo assim? Por que eles não estão fazendo nada? Porque eles não acham mais que é problema deles a defesa das mulheres. E aí eu vejo que talvez isso seja fruto dessa agressividade feminina. Como se fosse para eles uma revolta, do tipo, você não disse que se vira sozinha, que não precisa da gente para nada? Então, deixa, briga você com o cara. Nossa, isso é realmente... É porque eles tiveram essa cultura, né, da proteção, do homem que sai, que vai trabalhar, que vai trazer, né, o sustento para casa. Isso até hoje, querendo ou não, você acha que também isso é atribuído à questão que os homens ainda ganham mais que as mulheres? Tem outros tipos de benefícios no trabalho que às vezes as mulheres não têm? Eles são maioria na política. Você acha que vem disso também, esse ressentimento da mulher? Renata, você disse muito bem, ainda ganham mais. Não sabemos quanto isso vai durar. É preciso entender que as modificações sociais, elas não acontecem imediatamente. Então, nós, mulheres, estamos cada vez mais poderosas, cada vez mais reconhecidas socialmente, cada vez mais capazes. Eu gostaria muito que nesse processo de crescimento nosso, nós não cometêssemos o erro de pensar que para sermos grandes precisamos diminuir os homens, que nós fôssemos capazes de assumir nossa grandeza, o nosso poder, nossas situações de domínio segundo o nosso desejo, mas levando em consideração que o homem é parceiro. E outro ponto que eu acho muito importante é, no nosso recorte de riqueza social, as mulheres têm total possibilidade de comando, poder e etc. Mas, nas situações extremadas, aqui no Brasil, no caso dos retirantes, no caso dos refugiados, quem vai na frente é o homem. Quando a gente olha para a cidade, quem está consertando postes de alta tensão são homens. Quem estão limpando bueiros são homens. Ou seja, o homem também ainda faz o serviço mais sujo. A gente precisa... Mais pesado também. Exatamente. Então, olha, sim, existe injustiça em muitos campos, de um lado, do lado da riqueza, e do lado da pobreza também. É preciso, eu acho, precisa refletir que nós temos uma condição social e uma condição humana que transcende um pouquinho a questão da sexualidade. E que, às vezes, quando a gente perde tempo brigando com a pessoa do outro sexo, a gente perde a oportunidade de fazer a parceria para vencer um obstáculo que atinge os dois. Sim. Pessoal, o papo tá muito bom, mas eu vou ter que fazer um breve intervalinho aqui para já voltar a conversar com a Débora Damasceno, falando um pouquinho sobre o homem da atualidade aqui no programa Análise Direta. Para você que quer ter acesso a todo o nosso conteúdo, quer entrar em contato conosco, olha, eu tenho várias ferramentas. Você pode entrar lá no YouTube, ter acesso a todos os programas no Análise Direta, na nossa fanpage, pode dar aquele like, pode compartilhar a entrevista também, colocar lá seus posts, seus comentários. Nosso Facebook é o Programa Análise Direta e o nosso WhatsApp também, você pode mandar aí sua mensagem pra gente que a gente recebe, fica muito feliz. Nosso WhatsApp é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em algum outro país, coloque o 055 na frente do número do celular, tá bom? Nós já voltamos. Olá
pessoal, a Análise Direta está de volta. Eu converso hoje com a psicanalista Débora Damasceno. Estamos falando sobre o homem da atualidade que está aí todo cheio de questão, tanto quanto nós, mulheres, né? Eu queria entender o seguinte, nós vivemos vários tipos de geração. E você até, a gente estava conversando aqui no intervalo, você falou daquela sua mãe que você ouve, ou da sua avó, falando, não aceita nada de homem, você não precisa dele. Na minha adolescência, eu vivia com muitas meninas que queriam já que os homens tivessem o carro, a casa, o dinheiro, porque elas tinham esses ideais que o homem tem que bancar, tem que ser o provedor. O que nós queremos, afinal, sabe? Que ele tenha tudo isso, que ele não tenha essas condições, que a gente batalhe juntos. Qual está aí a diferença entre o machismo, a diferença não, mas como entrar em equilíbrio do machismo e o empoderamento feminino? Puxa, é complicado. Tem uma frase que acaba sendo uma piada no campo psi, que é a frase do Freud, afinal, o que querem as mulheres? Isso é legal porque na jornada que a gente fez, festejando o Dia Internacional do Homem, a gente convidou o filósofo Luiz Felipe Pondé para responder, afinal, o que querem os homens. Olha, é assim. Teve uma geração, a geração das nossas avós, que precisavam do homem como elemento de inserção social. As nossas mães já tinham alguma inserção no mercado de trabalho e geralmente elas nos passam a educação de que a mulher legal, a mulher livre, independente, a mulher que não precisa do homem. Mas geralmente a conta que a gente faz com o homem é assim, o nosso dinheiro é nosso, o dinheiro dele é nosso também. Então nós queremos que o homem tenha condições de prover e nós queremos ter domínio dele. E esse domínio dele sugere que ele tem que ser de alguma forma expressivo. Sim. Eu não vou conseguir dominar um Zé Ninguém, não tem graça dominar um Zé Ninguém. Para eu ser realmente poderosa, eu preciso dominar um cara poderoso. E se esse poder se manifestar em signos, carro, status social, seja lá o que for, melhor ainda, porque mais poderosa eu vou ser diante das minhas amigas, inclusive. Sim. Nós gostamos disso, nós gostamos dessa sensação de superioridade. De sermos paparicadas. Paparicada? É muito... Pode ser paparicada. Eu acho que a gente gosta de mandar mesmo. Só mais mandar do que de receber essa gentileza. O receber é a consequência. Eu estou recebendo porque eu estou no domínio. Eu não sei se isso é uma constante das mulheres, mas as mulheres da atualidade têm uma preocupação muito grande em não se sentirem dominadas, diminuídas. Isso é muito complicado, por exemplo, porque a maior parte não sabe diferenciar uma situação de carinho, de entrega amorosa a uma situação de tentativa de dominação. Isso está muito complicado para a gente. Isso complica, por exemplo, as nossas relações de prazer, porque prazer sugere entrega, e se você não consegue se entregar, você não consegue sentir prazer. Mas a gente está vivendo essa novela atualmente e a gente quer poder mandar nos homens sempre que possível. Isso a gente ouve desde pequenininha também, né? Em casa, quem diz a última palavra é o homem, sim, amor. Isso a gente sempre ouve, né? Que a mulher domina. Você escuta já os filhos crescendo e falando assim, mas vocês, mulheres, vocês não sabem o que vocês querem mandar na gente. Tem mesmo isso. A gente tem que dizer que está tudo certo, pedir desculpa sempre. Não tem que dizer que está tudo certo, nem pedir desculpas. Isso é um dado quase antropológico muito interessante. Quem engravida é a mulher. Recentemente nós temos métodos anticoncepcionais, mas isso é muito recente, não mudou a estrutura de pensamento da humanidade. Nisso, quem tem o ônus das relações sexuais é a mulher. Até hoje é assim, porque o cara que pega muitas mulheres é um garanhão. Sim. A mulher que sai com muitos caras é uma vaca. E vaca não é um bicho muito positivo quando é usado nesse sentido. Então, a mulher ela tem que ter uma preocupação muito grande, porque a sua conduta sexual vai gerar
consequências, e essas consequências podem ser muito negativas para ela mesma. A gente tem esse histórico de inúmeras mulheres que engravidam e tem que justificar a paternidade da criança porque o ser envolvido no processo não se reconhece como pai. Sim. Isso faz com que a mulher, no seu âmbito familiar, tenha domínio do processo. A mulher, quando ela consegue entender que é ela que vai ficar com o ônus do processo da reprodução, ela diz o seguinte: tudo bem, eu fico com esse ônus, mas as regras vão ser minhas. Entendi. Sou eu que vou colocar essas regras. Por isso que a casa acaba sendo o ambiente da mulher. Agora está se expandindo, agora a empresa também é um ambiente da mulher, os meios de comunicação são ambientes em que a mulher está se encontrando cada vez mais. Por quê? Porque isso é reflexo desse momento inicial em que ela ia pagar o preço. Você deve notar isso muito claramente, o preço da exposição. Sim. Então, é natural que diante de um preço tão alto que a gente pague, a gente tenha uma condição, aparentemente, domínio de algumas situações. Sim. Nós não devemos nos desculpar por isso, mas é muito interessante refletir sobre o processo para não se perder nele. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é você. O que as pessoas dizem que você é o que elas dizem. Falar mais delas do que de você. Eu acho que se a gente tiver clareza disso, a gente consegue separar o que é necessidade do outro e que é nossa necessidade. E quando a gente reconhece a nossa necessidade, fica muito mais fácil buscá-la, fica muito mais fácil ser satisfeito. E já que você falou dessa questão do que as outras pessoas dizem, para onde você acha que está caminhando essa questão do feminismo e do empoderamento feminino? Que é exatamente, se eu quiser eu vou ter um filho sozinha, se eu quiser, é essa questão da mulher se afastar. Você acha que isso vai caminhar durante muito tempo? Você acha que depois vai ter uma volta da mulher mais harmonizada com o homem? Qual que é a sua visão assim, de futuro, da maneira como as coisas estão caminhando? Na minha maneira de entender, o feminismo de verdade não é uma oposição ao homem. É um movimento de reconhecimento dos direitos da mulher. Espero que isso nunca acabe. Sim. E que fique cada vez mais acentuado. Afinal de contas, seres humanos têm direitos, somos seres humanos. É extensivo. O que eu acredito que vai acontecer é que, passado esse momento de estabelecimento de direitos, eles entrem num campo de naturalidade e a gente não precise brigar tanto. Sim. Espero que realmente nesse processo nós entendamos que os homens são parceiros e que o bem-estar da mulher inclui indelevelmente o bem-estar do homem. Sim. A gente não é humanidade sozinha. E se a gente não tiver o homem como parceiro, a gente nunca vai entrar nesse estado de segurança social que nós desejamos. E fazendo então a pergunta de Freud, o que as mulheres querem? O que chega no seu consultório? É engraçado porque o discurso social das mulheres empoderadas é: eu não preciso de homem para nada, eu posso fazer tudo o que eu quiser sozinha. No consultório, elas chegam dizendo: quero casar, eu quero ter filho, esse negócio de ter carreira é muito opressor, eu quero encontrar minha felicidade nas coisas simples, mas não tenho coragem de abandonar tudo isso que todo mundo diz que é tão bom, que é, tipo, trabalhar e ter o próprio desenvolvimento e tal. Porque eu vejo assim, tem mulheres que gostam de ficar em casa e tudo bem, e tem mulheres que amam trabalhar e tá tudo bem também. Então, não tá tudo bem. As mulheres que ficam em casa não trabalham, elas são mulherzinhas. A maior parte das mulheres que, por exemplo, opta por cuidar dos próprios filhos enquanto são pequenos, são extremamente criticadas, porque a ideia é que elas estão perdendo a desistindo, vida, né, da profissão. Como se cuidar de filho fosse uma atividade menor. Então, não está tudo bem ainda. E isso não estou falando de discurso masculino, estou falando das próprias mulheres. Das próprias olham para as mulheres e falam: você é um ser humano menos
A própria mulher já está com um discurso muito machista, né? Não é nem somente, não está nem somente na boca dos homens. A própria mulher já julga a outra com esse olhar machista, né? Sempre foi. A gente diz que o machismo se propaga pela educação e até muitíssimo pouco tempo atrás, quem educava as crianças predominantemente eram as mulheres. Então, se nós temos uma leva de pessoas machistas, é porque elas receberam a educação nesse sentido. É interessante pensar que o movimento, ele não é um movimento sexista, ele é um movimento social. E como movimento social, ele abarca diversas estruturas sociais. Homens e mulheres aderem. Não tem a ver com o sexo das pessoas. E o que os homens querem? Bom, os homens querem satisfazer. Essa é a principal, eles querem ser compreendidos, querem dar o que precisa. Essa ideia de homem compreendido é um pouco complexa. Mulher gosta de ser compreendido. Homem já não tem essa necessidade, não precisa compreender. Não, daqui a pouco ele vai começar a ter. Daqui a pouco ele vai começar a ter e aí a gente vai ter um afluxo ainda maior de depressão na humanidade. Porque o homem buscando ser compreendido costuma ficar bastante deprimido. Os homens, eles têm alguma coisa assim, eles têm uma preocupação muito grande com a própria potência. Essa potência pode ser a potência sexual, mas principalmente no consultório ela aparece como potência de realização. Então eu quero ser muito bem sucedido, e esse muito bem sucedido não para nele mesmo na maior parte das vezes. Eu quero suprir. Então qual é a medida do bem sucedido? Geralmente é uma mulher. Quando ela diz que eu sou bem sucedido, então eu sou. Quando ela diz que eu tenho valor, então eu tenho. Ela é o termômetro. Ela é o termômetro. Então, a grande questão é essa. Eu quero isso, eu quero expressar esse esplendor de potência, mas o que é isso? Ainda não encontrei um que a medida tivesse nele. Me conta, então, alguns exemplos desses bate-papos que você... Deve ser riquíssimo, né? Poder sentar com um homem realmente e o cara falar a verdade tranquilamente, né? Sem muitos rótulos. Me conta alguma história curiosa ou que te surpreendeu, mesmo você sendo uma psicanalista. Várias coisas são interessantes. Eu gosto, por exemplo, de notar como em pouquíssimo tempo, como você estava comentando, houve mudança no comportamento masculino. Então, antigamente, e esse antigamente, hoje em dia, é um homem na faixa de uns 60 anos, ele é um homem que acredita que se ele não for mantenedor, ele não vai ser desejado. Então, é um homem que tem aquelas regras que a gente chama de cavalheirismo, que eu não sei se hoje ainda se usa, mas a gente não gosta muito mais hoje. Mas eu gosto de cavalheirismo. Então, você tem que anunciar isso em público. Tem que anunciar em público. Tem que anunciar em público e tem que avisar para os homens perto de você que com você pode. E isso não quer dizer que eu não defendo os direitos das mulheres e que eu não seja feminista, não é? De forma nenhuma. Que daí você é julgada pelos homens, pelas mulheres, porque tá muito difícil viver, gente, se relacionar. Não, de forma nenhuma. A gente precisa separar que feminismo é uma questão de direito. E direito não tem nada a ver com gentileza. Eu sempre gosto de discutir com as minhas amigas feministas, dizendo que, olha, a liberdade da mulher inclui ela poder se valer, se servir ou preferir determinados comportamentos. Então, esses homens mais velhos, eles precisam, então, desse referencial de cavalheirismo, inclusive para terem potência sexual. Porque a história que eu estou me lembrando é de não sei se eu devo falar senhor, porque também 60 anos é bastante jovem. 60 anos, não, tem tantas... Ele saiu com uma mulher mais ou menos faixa etária dele e ela estava lá, modernosa, poderosa, empoderada. Terminou o jantar, é claro que ela foi lá e pagou a conta. Ela nem dividiu, ela pagou a conta, ela pagou resolveu. A conta, ela pagou a conta. Mulher, hoje em dia, decidida, né? Ela dirige o próprio carro, ela conserta as próprias coisas, a conta chegou, ela tirou da mão do garçom e pagou. Aí, eles tentaram esticar à noite, foram transar, ele não conseguiu.
Nossa, isso afetou ele? Sim, mas isso afeta. Você tirou a atividade dele. Você tirou aquele propósito que ele sempre esteve preparado e educado para isso. Exatamente. Em última instância, ele leu: eu sou incapaz. Eu não sou homem para ela. Se eu não sou homem para ela no sentido social, eu não vou ser homem para ela no sentido sexual. Gente. E chega muita mulher também contando que ela tomou iniciativas e deixou o homem sem graça. Porque aí a mulher chega reclamando. Eu saí com ele não funcionou direito, ou não fez nada do que eu queria. E aí eu pergunto para ela: e como você se comportou durante esse jantar? Aí a gente vê, bem, ela praticamente disse para ele: não preciso de você para nada. E aí, essa mensagem. Essa mensagem subjetiva que ela passou, às vezes nem tão subjetiva assim. E aí, bom, qualquer homem saudável teria uma reação assim. Estamos aqui desvendando aí o mundo dos homens, pessoal. No próximo bloco tem muito mais. Não sai daí que a análise direta já volta. Oi, pessoal, eu estou de volta aqui com a psicanalista Débora Damasceno. Estamos desvendando um pouquinho esse mundo dos homens. Eu ouvi aqui nos bastidores um homem que eu perguntei assim: você é cavalheiro? E ele disse assim: não, acho que todo homem que é muito, muito cavalheiro, quer mostrar que é cavalheiro, ele tem segundas intenções. Quando está na sinceridade, não é tão cavalheiro assim. Qual que é a sua opinião? Bom, eu entendo essas segundas intenções como segundas intenções sexuais, e eu penso que essas segundas intenções são muito boas para as mulheres também. E só o homem tem essas segundas intenções sempre? Isso é bem da nossa cultura, a ideia de que o interesse sexual nunca é da mulher e é sempre do homem. Isso está se invertendo bastante. Como discurso, como prática, evidentemente isso nunca foi verdadeiro. As mulheres gostam tanto de sexo quanto os homens. Mas como discurso, hoje em dia as mulheres estão falando mais abertamente dos seus gostos sexuais. E ela chegar está sendo um problema para os homens? Às vezes eu vejo mulheres casadas, estão há anos casadas, e elas têm a iniciativa, e o homem não gosta. Fala assim: não, mas aí você está muito disponível. Já ouvi amigas minhas relatando isso. Que ele gosta de chegar. É estranho. Isso também tira uma função do homem? Não, porque dentro de um casamento isso é bastante estranho, porque eu acho que num casamento não dá muito para medir quem toma a iniciativa, senão fica uma coisa muito cristalizada, né? Não tem obrigações. Nos relacionamentos tradicionais, os homens sempre tiveram como fantasia a mulher ativa, a mulher que toma iniciativa, justamente porque o discurso social é de que as mulheres nem sequer gostam de sexo. Sim. Elas fazem isso como uma gentileza aos homens. Né? Então, de maneira geral, a mulher que toma iniciativa sexual costuma ser bastante atraente. Entendi. Aí pode assustar? Sim, pode assustar. Se o homem é muito inseguro, ele vai se assustar com qualquer coisa de qualquer forma. E também existem as maneiras, né? Talvez porque algumas mulheres estejam adentrando a esse campo de admitir a própria sexualidade muito recentemente, elas têm um jeito um pouquinho desastrado de fazer isso. Pode ser que a forma, né? Como chegar. Isso pode ser que às vezes assuste um pouco. E o que você tem visto? Os homens, eles estão assim tendenciosos a casarem, terem filhos? Eles estão dispostos a relacionamentos sérios? Sim, bastante. Bastante? Bastante. Os homens, a maior parte dos homens tem um discurso de eu quero encontrar alguém para ficar, que é muito difícil ficar pulando de galho em galho. É claro que isso são idades e, portanto, maturidades. Alguém com 19 anos, tanto homem quanto mulher, não está pensando em casamento. Não está pensando nisso. Mas determinados níveis de maturidade, sim. Eles querem envelhecer com alguém, querem ter aquela companhia, né? Aquela companheira. Igual a gente. A gente podia admitir que tinha esse sonho antigamente. Hoje em dia não é de bom tom as mulheres admitirem isso.
Mas sim, hoje em dia os homens podem, inclusive, admitir isso e querem, buscam bastante. E a relação com os filhos, essa relação da paternidade, daquele homem que ajuda, que troca a fralda, que está ali com seu filho, que sai, que deixa a mulher dar aquele vale night, né, para a mulher falar assim, hoje vai se divertir com as amigas, hoje eu cuido. Como que esse homem também ele é visto, ou se os homens estão preparados também para isso? Olha, o homem nunca está preparado para isso sozinho. Ou ele aprendeu, por exemplo, com a mãe dele que ele podia cuidar, ou a companheira dele dá para ele papel na criação dos filhos. Muito raramente um homem vai ter essa iniciativa sozinho, simplesmente porque ainda não temos uma cultura que educa o menino pequeno para cuidar. A brincar de boneca, né? Trocar a fralda da boneca, dar papinha para boneca, não tem isso. E é interessante que mesmo na nossa época de extrema liberdade, quando a gente vê um menino brincando de boneca, a gente não ressalta nele a condição de pai. A gente ressalta nele a condição feminina. Então ele é delicado, vou aprová-lo para que ele se desenvolva. Mas não penso que ele simplesmente pode estar treinando para ser um bom pai. Nossa, é verdade, né? Nosso primeiro olhar, ele é de julgamento... De natureza sexual, numa idade em que a criança talvez não tenha condições de definir a própria sexualidade. E, no entanto, poderia sim estar brincando da mesma forma como a E se menina brinca de carrinho, não tem problema, né? Porque eu odiava a boneca, gente. Aquela coisa, bando de coisa rosa. Gostava os meninos resolviam. Os brinquedos dos meninos são muito mais legais, né? Eles sobem, eles descem, aí você monta todo um caminhão, aí você monta uma batalha. Eu achava muito mais interessante do que aquelas bonecas que tem que ficar vestindo, tirando, Aí põe no piniquinho. Olha, eu sempre gostei dos dois. Mas sim, seria bem interessante que a gente desse esse espaço. E você fez uma colocação que eu acho muito interessante. De maneira geral, a gente não percebe o quanto os meninos também são oprimidos por esses processos de educação. A gente acaba, em alguns pontos, claro, tendo muito mais liberdade de movimento sem que a nossa identidade seja questionada. Sim, é verdade. Se eu uso azul, tudo bem, mas um menino pequeno usa rosa, Exatamente. a gente entra em pânico. Exatamente. São coisas que a gente precisa parar para pensar, porque aí, quando chega na paternidade, fica muito mais fácil a questão. Como esses meninos que estão chegando na paternidade agora não tiveram essa educação, eles precisam ter uma mulher que incentive, porque é natural que a mulher, quando tenha bebê, ela fique voltada para o bebê e ela se sinta indispensável para ele. E às vezes ela fica ciumenta e quer fazer tudo para o bebê sozinha. Nem delega, assim, né? É muito importante que ela deixe espaço para ele também, para ele cada vez mais se sentindo responsável pelo cuidado da criança. Os que tiveram esse espaço, ou que exigiram esse espaço, são muito felizes na sua condição de pai. Eu tenho encontrado também bastantes rapazes dizendo: eu quero ser pai, eu tô louco para começar a cuidar da criança, eu quero ver meu filho crescer. Isso é bastante bonito de se observar e é alguma coisa que no discurso social não aparece. Parece que os homens... Eu sempre ouço as pessoas falando de como tiveram que lutar para ter o reconhecimento da paternidade porque o homem não queria participar. Mas eu ouço muito pouca gente falando de quanto o pai está sendo legal, participativo. E não porque eles sejam poucos. Eu acho que é simplesmente o hábito social de ressaltar o que é ruim. E para a gente finalizar, o que você acha dessas educações, já que você até comentou essa questão da figura materna, e esses homens que ficam na casa da mãe até 30, 40 anos, você vê isso que é uma acomodação deles, é o tipo de educação que aquela mãe está dando, e às vezes ele não fica tão preparado também a ir para o mundo. O que você vê desses homens assim que não... que vão ficando? Existem várias respostas possíveis a isso. Mas antigamente existia uma pressão social de maturidade. Homem de verdade, inclusive um homem que exercia livremente a sua sexualidade, era um homem livre economicamente. Na medida em que ele não precisa mais desse status social para exercer a sua sexualidade,
a maturidade tende a ser alguma coisa cada vez mais tardia. Entendi. O crescimento, tanto para homens quanto para mulheres, ele exige desafios. Ninguém amadurece tendo um mundo cor-de-rosa à sua frente. As pessoas amadurecem vencendo obstáculos. Se ele não tem nenhum obstáculo a vencer, ele não tem por que amadurecer. Entendi. E aí a gente vai ver, bom, por que ele não está tendo obstáculos? Porque essa mãe quis poupá-lo, porque ele próprio não tem iniciativa. A gente vai ter que olhar para cada caso e verificar. Nesse sentido, eu acho que as mulheres têm um papel educador muito importante. Então, dito de um jeito até um pouco grosseiro, se você se dispuser a se relacionar com um homem que é incapaz de manter-se a si mesmo, você está incentivando que ele continue assim. Porque se ele continuar sendo frustrado, ele vai ter que fazer alguma coisa para mudar. Sim. Agora, se você o aceita como ele é e acha que ele é super fofo porque ele é dependente da mãe e agora ele vai ser dependente de você, legal, ele vai continuar assim. Olha, isso dá pauta para um outro programa, hein? Para a gente falar sobre isso, a questão saudável, quanto tempo a gente fica na casa dos nossos pais. Tanto para homem quanto para as mulheres, né? Também você ficar muito tempo ali e não poder começar a construir a sua vida. Bom, mas o nosso tempo finalizou aqui. Débora, eu quero agradecer muito a sua presença. Foi uma delícia conversar sobre isso, desvendar mesmo um pouquinho mais essa cabeça dos homens, né? Esse cérebro deles e entender também o que eles querem, não só massacrar, crucificá-los. Mas eu gostaria que você deixasse seus contatos, ou como que a gente pode te achar, quem te achou muito bacana, que fala, vou me consultar, é com ela. Você tem alguma rede social que você divulga, um site? Eu sou coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo. O nosso site é escoladepsicanalise.com.br, aí lá você encontra nossas redes sociais, nossos contatos, todas as formas de me encontrar e de saber um pouquinho mais sobre a psicanálise, que é o enfoque que pauta a minha fala. Muito obrigada pela presença, com certeza eu te vejo aí numa outra oportunidade. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer para mim, muito obrigada. Pessoal, e aí, gostaram do programa de hoje? Quero saber o que vocês acharam. Manda um WhatsApp pra gente para contar um pouquinho aí da sua opinião. Nosso WhatsApp é muito simples, 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, só colocar o 05511 na frente do número do celular. Se você quer ter acesso a todo o nosso conteúdo, vai lá no nosso canal do YouTube, Análise Direta. E através da nossa fanpage, a gente também recebe o carinho de vocês, recebe as considerações de vocês, posta lá o que vocês acharam, curta, compartilhe também esta entrevista, programa Análise Direta. Que hoje a gente fica por aí, mas olha, tem muito mais vindo pela frente, com certeza. Você tem que ficar de olho aqui na nossa programação, viu? Até a próxima, pessoal!